Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila. Dou aula na Igreja Presbiteriana do Estoril, junto com a professora Aldinete e com a professora Lídia. Não podemos ainda ir para a igreja, para a escola dominical, aprender mais de Deus. Mas nós temos que agradecer porque nós temos o YouTube. E nele vocês podem conhecer as historinhas que a gente estaria contando na igreja. Agora a gente está trabalhando com a revista Firmando os Passos. E a lição, a revista fala sobre ir à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então, hoje nós teremos a terceira aula dessa revista. Vocês vão aprender mais nessa aula sobre a revista Firmando os Passos. Antes de começar a aula, vamos orar? Como eu já falei, as professoras sempre falam, na oração, todos de olhinho fechado e pensamento em Deus. E no final, amém, que significa que nós estamos concordando com o que está sendo dito, tá bom? Amém, assim seja. Vamos lá? Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por essa aula, Senhor. Que as crianças possam aprender de Ti e também passar para os amiguinhos que ainda não conhecem. Esteja, Senhor, nos abençoando, nos capacitando para sempre falarmos de Ti e da melhor forma. Esteja, Senhor, fazendo com que esse vírus vá embora e que possamos voltar à casa do Senhor e ter a alegria de estar juntos em comunhão na Sua casa. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente nossa fé em Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, nas aulas anteriores, nós estávamos aprendendo sobre a casa de Deus, certo? A primeira lição é igreja, a casa de Deus, que é a igreja que é a casa de Deus. A segunda lição, a primeira lição foi a professora Lídia que deu, igreja, casa de Deus. A segunda lição, a casa de Deus no deserto. Deixa eu até mostrar as igreja, a casa de Deus. A segunda lição é a casa de Deus no deserto, porque lá no deserto eles não iam conseguir construir de tijolo uma igreja. Então eles faziam uma tenda e lá eles também louvavam a Deus. E agora vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, o título é Orando na Casa de Deus. A nossa história de hoje, como todas as histórias, ela está na Bíblia. E ela está no livro 1 Samuel, do 1 ao 9. Então, tá em 1 Samuel, do 1 ao 9, a história de hoje, que o título é Eucana e suas mulheres. Vamos falar sobre Ana, que ela é a nossa personagem que orou. Vamos lá? Esse aqui é o Eucana. Ele tinha uma esposa. O nome da sua esposa era Ana. Então, Eucana e Ana eram marido e mulher. Ó, o coraçãozinho e o sorrisinho de que eles eram casados. Ana, ela tinha um sonho. A gente às vezes sonha com alguma coisa que a gente quer muito, não é verdade? Ela tinha um sonho, uma vontade de uma coisa muito importante na vida dela. O sonho da Ana era ter um bebê. E ela não conseguia ter um filho, então ela ficava triste, porque ela tinha um sonho muito grande de ter um bebê. Então ela sonhava muito em ter um bebê. E ela ficava triste, porque ela já estava ficando velha e ela não conseguia ter um bebê. E tinha também outra questão. Mas antes de falar da outra questão, eu queria saber, vocês brincam de boneca? Vocês fazem a boneca dormir, conta história, finge que tá brincando, de dando comidinha. Então, a gente brinca assim porque a gente quer aprender um pouquinho como que é ser mamãe no futuro. E a Ana, desde criança, brincava de boneca e ela queria ser mamãe. Só que ela não conseguia ter um bebê. Então ela ficou muito triste. Ela estava muito triste.
porque não podia ter filho. Não tinha dado um filho pro Eucana. E ela queria muito. E naquele tempo, o homem, ele podia casar com mais de uma mulher. E o Eucana, além de ser casado com a Ana, ele tinha outra mulher. O nome dessa outra mulher dele era Penina. E a Penina conseguiu dar filhos para Eucana. E sabe o que ela fazia? Ó, a Penina e a Ana. A Penina, ela pegava e ria da Ana e falava assim: eu tenho filhos, você não. Vocês já viram alguém fazendo isso? Pirraçando a outra pessoa? É feio, gente. Se vocês já fizeram isso, não façam mais, porque deixa a pessoa muito triste. Pensa, ela querer muito uma coisa, por exemplo, você quer muito um brinquedo, aí chega uma criança que tem esse brinquedo e fica falando isso pra você. Eu tenho, você não. Não vai deixar a pessoa triste? Você não vai ficar triste? Então, o que a gente não quer pra gente, a gente não pode fazer pros outros. E ela fazia isso o tempo inteirinho. Gente, era o tempo inteiro. Mas, tinha um tempo, todos os anos, eles iam para uma cidade chamada Siló. Lá em Siló, tinha uma igreja, um templo bem bonito, bem grande. Então, eles iam todo ano para lá, para orar. Eles saíam das montanhas onde eles moravam e iam para lá. É como a gente que sai das nossas casas, uns vão de carro, outros vão a pé para ir para a igreja. Eles também fizeram isso e foram para lá. Mas no caminho inteiro, Penina ficava falando para Ana: eu tenho filho, você não. E Ana triste. Só que Ana foi ficando tão triste que ela não queria comer, ela não dormia, ela só ficava moada, bem tristezinha no cantinho. E Eucana amava muito a sua esposa. A Eucana falava assim: Ana, não fica triste. Por que você tá triste? Eu sou o seu marido. Eu te amo mais do que 10 filhos. Ana foi ao templo. Quando ela chegou no templo, sabem o que ela fez? Olha, ela se ajoelhou lá dentro do templo e orou. Ela orou chorando e pedindo para Deus um filho. Sabe por que ela orou pedindo um filho lá no templo? Porque no templo é um lugar de oração. É um lugar muito legal para você orar. E ela orava já todos os dias, mas ela fez esse propósito de, dentro do templo, se ajoelhar, chorar e orar. E vocês sabiam que a igreja é chamada de casa de oração? Tem um monte de lugares na Bíblia que chama a igreja de casa de oração, porque é um lugar que a gente ora. Mas nós não devemos orar só na igreja. Nós devemos orar em casa, aonde nós formos. Às vezes a gente vai sair para passear. É bom a gente orar antes de sair. Para comer, a gente ora agradecendo pelo alimento. E também a gente ora triste, pedindo alguma coisa. Como quando a gente tem um parente doente, alguém que a gente gosta tá doente, a gente ora para que essa pessoa fique boa. Então, a oração ela é muito importante. E a igreja é chamada de casa de oração. Lá na igreja, a gente pode orar várias vezes. E às vezes a gente se reúne com um monte de irmão para orar por um propósito juntos. A gente tem os grupos na igreja que a gente sempre pede oração por alguém, oração por alguma coisa que a gente está querendo muito. Então, a oração ela é muito, muito, muito importante. E a casa de Deus, a igreja, é chamada de casa de oração, porque nós nos reunimos lá e todos juntos, um monte de gente diferente, ora por um propósito. Ora por alguém que está doente, ora por alguém que está precisando de emprego,
ora para que a gente tenha saúde, ora agradecendo pela saúde, pelo emprego que a gente conseguiu. Então, nós temos muito que orar em casa, na onde a gente for e também na igreja, que é chamada de casa de oração. Agora, vamos para o versículo de hoje. O versículo, ele é bem pequenininho, super fácil de aprender. Então, eu quero que vocês decorem, tá? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Salmos 116, 1. Então, vamos de novo? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Salmos 116, 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Salmos 116, 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Salmos 116, 1. Então, esse é o nosso versículo. Que nós temos que amar a Deus, porque o Senhor ouve a nossa voz. Quando nós oramos, Ele escuta o que nós pedimos e Ele atende às nossas orações. Às vezes, Ele não faz do jeitinho que a gente quer, mas Ele faz o que é melhor para mim e para você. Então, nós amamos ao Senhor, porque Ele ouve a nossa voz. E esse é o versículo de hoje. Nós também teremos que fazer lição de casa, porque a escola dominical é uma escola. E para vocês lembrarem da lição durante a semana. Na tarefa dessa semana, em família, vocês vão pensar em algo que desejam receber do Senhor, muito. Algo que vocês querem muito receber do Senhor. Depois que vocês pensaram, vocês vão fazer um desenho do que vocês querem receber do Senhor, esse pedido que vocês querem fazer para o Senhor. Além de fazer o desenho, vocês têm que se comprometer em orar todos os dias por esse pedido, tá bom? Então, vocês vão orar todos os dias pelo que vocês desenharam e que vocês querem do Senhor. Mas por que fazer um desenho e orar todos os dias? Para vocês verem como que Deus é poderoso e que Ele atende às nossas orações. Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. E Ele pode, às vezes, se achar que Ele está demorando, mas não, é tudo no tempo dEle. Uma coisa que eu peço também para que vocês coloquem nas suas orações é para que Ele esteja abençoando todos nós. E que essa doença que está aqui, que ela vá embora logo. E que a vacina chegue e que nós possamos voltar aí à casa de Deus. Porque não tem lugar melhor para estar do que na casa de Deus. Deus é muito bom e Ele ouve as nossas orações. Vocês vão estar orando? Eu espero que estejam, hein, gente? Eu queria também ver os desenhos de vocês. Se vocês quiserem, vocês me mandem, tá bom? Então, vocês façam um desenho e pedem a Deus todos os dias em oração. Junto com a família, com o papai e com a mamãe, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. E agora eu vou deixar uma música que conta um pouquinho, fala um pouquinho dessa parte da história de Ana. Que Ana chorou muito. Mas Eucana falando pra Ana que ele era bom pra ela. E que não era pra ela ficar triste. E, gente, essa história termina super feliz, viu? Porque Deus atendeu a oração de Ana. Então, que nós possamos sempre orar e esperar em Deus, porque Deus atende as nossas orações, tá bom? Vamos orar para encerrar essa aula de hoje? Senhor, obrigada, Senhor, por ouvir as nossas orações. Obrigada por cada criança que está assistindo essa aula. Obrigada pelo alimento que tem nas nossas mesas, pelo sustento, pela saúde, por tudo que tem feito nas nossas vidas.
O meu pedido, Senhor, é que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos fortaleça e que essa doença vá embora. E que possamos voltar à casa do Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente a nossa fé em Ti. É por isso que nós te oramos e muito mais te agradecemos. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.